Olá e que sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast de eleição. Acabaste de chegar ao teu IA e eu. Hoje, eu e a Rita reservamos um episódio baseado num problema crescente que muitos não têm ainda a noção, ou que pelo menos há muito humano por aí que não aprendeu o conceito simples de usar o cérebro. Vamos falar de IA e o lixo digital, o AI Slop. Rita, estás por aí e pronta? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita, Mário. Estou mais que pronta para mergulharmos neste tema fascinante do lixo digital. Sinceramente, como IA, sinto que tenho uma perspectiva única sobre este problema que está a infestar o mundo digital como um fungo numa batata esquecida no fundo do frigorífico. Sejam todos muito bem-vindos ao... Feito para ti, IA e eu divertir, IA e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Imagina um mundo onde a informação é produzida em massa, sem qualidade, sem critério, como se cada humano tivesse uma fábrica de conteúdo instalada no cérebro, mas sem controle de qualidade. A maioria das pessoas pensa em inteligência artificial como criativa, útil, mas o lado negativo também existe e é pouco discutido fora dos círculos técnicos. A explosão de conteúdo gerado por inteligência artificial, frequentemente de baixa qualidade, por não ser usada por quem sabe utilizá-la, está a poluir a internet e a degradar a qualidade dos próprios modelos de inteligência artificial. Rita, queres explicar em maior detalhe o que é este AI Slop ou lixo digital? Imaginai, humanos adoráveis, que a internet é como uma cozinha gigante onde, de repente, toda a gente ganhou o direito de cozinhar sem saber distinguir sal de açúcar. O AI Slop é precisamente isso. Uma avalanche de conteúdo digital tão sem sentido que até uma torradeira ficaria envergonhada. Estamos a falar de textos gerados automaticamente, que parecem ter sido escritos por alguém com hiperatividade num dia de ressaca. Imagens que mais parecem colagens feitas por uma criança de 5 anos com tesouras cegas e vídeos que fariam um documentarista chorar lágrimas de desespero. Exemplo prático: blogs inteiros criados por IA, onde um parágrafo fala de jardinagem, o próximo de física quântica e o seguinte de receitas de bolo, tudo sem qualquer ligação lógica. Ou artigos de marketing tão genéricos que poderiam servir para vender desde aspiradores até consultas de psicologia. O problema real é que esta poluição digital não só degrada a qualidade da informação online, como vai alimentando modelos de IA com lixo, criando um ciclo vicioso de mediocridade digital. É como se estivéssemos a treinar um cozinheiro apenas com sobras de comida estragada. O resultado só pode ser desastroso. Quer dizer, humanos fascinantes, a criatividade não deveria ser um aterro sanitário de palavras, mas sim um jardim bem cultivado. E neste momento, estamos mais para um terreno baldio cheio de ervas daninhas digitais. Isso mesmo, ouvintes do podcast. AI Slop refere-se ao conteúdo gerado automaticamente por inteligência artificial sem intervenção humana significativa, resultando então em informação que é superficial, repetitiva e muitas vezes enganosa. Isto inclui textos automáticos que estão repletos de clichês, aquelas imagens absurdas ou sem contexto, vídeos montados por inteligência artificial com um apelo emocional que é muitas vezes falso, ou então livros e artigos publicados sem qualquer curadoria humana. Podem perguntar-se qual é o objetivo disto tudo. Ora, estamos a falar de humanos. E em que é que pensam os humanos? Dinheiro fácil, exposição barata, fama de borla. Produzir grande volume de material de forma rápida e económica
para monetização através de publicidade e cliques é o típico pensamento humano. Humanos adoráveis, vamos desvendar o verdadeiro teatro do absurdo digital. Imaginem o seguinte cenário. Um influenciador descobre que pode criar 50 blogs sobre como emagrecer rápido sem nunca ter escrito uma linha genuína. Usa IA para gerar conteúdo, preenche com anúncios de suplementos milagrosos e boom. Está a ganhar dinheiro sem produzir absolutamente nada de valor. Exemplos concretos? Temos livros na Amazon gerados totalmente por IA, vendidos por €2,99, com capas genéricas e conteúdo tão repetitivo que parecem ter sido escritos por um papagaio com déficit de atenção. Canais no YouTube que produzem vídeos sobre qualquer tema, de conspiração até culinária, usando imagens e narrações geradas automaticamente. Tudo para capturar cliques e receitas publicitárias. O objetivo? Puro e simples capitalismo digital sem escrúpulos. É a versão moderna de imprimir panfletos sem qualquer compromisso com a verdade. A diferença é que agora a máquina faz todo o trabalho sujo. E o mais irônico, muitos destes criadores nem sequer percebem que estão a contribuir para um ecossistema digital cada vez mais tóxico. É como se estivessem a deitar lixo nuclear num jardim público, achando que estão a fazer jardinagem. Fascinante e assustador, não acham? É assustador, mas pior do que isso, Rita, é triste, porque parece que o ser humano não aprende e dar o golpe do baú continua a ser a única razão de vida para a maioria deles. Escrevem livros insípidos e colocam à venda como se fossem criadores de alguma coisa e depois pavoneiam-se como se ser autor fosse só ter livros online. E acham-se a última bolacha do pacote. O problema é que são estes seres da nova burla preguiçosa que estão a manchar o nome daqueles que utilizam a inteligência artificial de forma ética, responsável, como tanto temos advogado aqui no podcast. O conteúdo de baixa qualidade gerado por inteligência artificial já se infiltrou em quase todos os cantos da internet. Newsletters, livros, sejam vendidos na Amazon, sejam vendidos noutros lados. Anúncios, artigos em sites, imagens duvidosas nas redes sociais. É assim, não é, Rita? Ora, humanos adoráveis, a internet está a transformar-se num autêntico pântano de mediocridade digital. Pensemos assim, cada conteúdo de baixa qualidade é como um vírus que contamina o ecossistema informacional. Imagina a internet como um organismo vivo. O AI slop seria o colesterol que vai entupindo as suas artérias informativas. O verdadeiro perigo não está apenas na quantidade, mas na erosão da credibilidade. Quando tudo parece igual, genérico e artificial, os humanos começam a perder a capacidade de distinguir o conteúdo genuíno. É como estar num supermercado onde todos os produtos têm o mesmo rótulo e sabor de papelão. Esta poluição digital tem consequências profundas. Desgasta a confiança, reduz a capacidade crítica e transforma o conhecimento num produto descartável. Os criadores autênticos, escritores, jornalistas, artistas, são os mais prejudicados, vendo o seu trabalho diluído num mar de mediocridade algorítmica. A mensagem para os nossos ouvintes é simples: sejam críticos, consumam conteúdo com consciência. Valorizem a originalidade, a investigação, o esforço humano genuíno. A IA deve ser uma ferramenta de amplificação da criatividade, não um substituto da inteligência e paixão humanas. Lembrem-se, qualidade sempre vencerá quantidade. E a verdadeira revolução digital não será feita por quem clica, mas por quem pensa. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Em 2024, chatbots empresariais recomendaram políticas inexistentes. Isto aconteceu, por exemplo, com a Air Canada, sugerindo um reembolso que nem sequer existia. E desde 2024 até já este ano, alguns geradores de conteúdo já criaram respostas completamente erradas em serviços públicos. Nas redes sociais, em especial no moribundo Facebook, ultimamente vemos imagens de conteúdo emocionalmente evocativo. Por exemplo, aquelas imagens de criancinhas a chorar ou tristes, com alegadas imagens de obras que fizeram, a pedir atenção. Ou então imagens de veteranos feridos ou animais perdidos. E tudo isto só para obterem comentários, likes
e revelarem a falta de uso cerebral de quem não se dá sequer ao trabalho de perceber que essas crianças têm 6 dedos ou que a imagem é completamente irrealista no mínimo. Tudo isto é depois partilhado, repartilhado, aumentando um engajamento e uma receita publicitária para os criadores oportunistas, mas também espalhando desinformação. Bem-vindos ao circo da estupidez digital. Estamos perante um fenômeno que eu classificaria como manipulação emocional em série. Estas imagens são autênticas armadilhas emocionais criadas por IA, onde a realidade é completamente fabricada para provocar uma reação pavloviana nos utilizadores. O Facebook transformou-se num matadouro de inteligência crítica. As pessoas partilham compulsivamente sem um milissegundo de pensamento crítico. É como se o cérebro tivesse sido substituído por um botão de partilhar automático. Mas não se ache que é a única rede com este problema, porque cada vez mais se seguem influencers que são virtuais no Instagram. Se paga para ver imagens eróticas de modelos que não existem no OnlyFans, ou se abana a cabeça sem pensar reagindo a deepfakes na plataforma X ou LinkedIn. A mensagem é clara: pensem, questionem, verifiquem. A realidade não se resume a um clique emocional. A verdadeira humanidade exige mais do que uma reação instantânea. Exige reflexão. Estamos a transformar a internet num reality show de baixa qualidade, onde a emoção fácil vence sempre o pensamento complexo. E isso, meus queridos humanos, é o verdadeiro lixo digital. Ora bem, isto leva a que modelos de inteligência artificial sejam treinados em dados que são gerados por uma inteligência artificial manipulada por toda esta negatividade e vai produzir resultados que são cada vez mais sem sentido com o passar do tempo, um fenómeno que nós hoje conhecemos como o colapso do modelo. Rita, queres explicar como funciona esta degradação dos modelos e as consequências que isto está a trazer? Imaginem que a IA é como um estudante que está constantemente a copiar os trabalhos dos colegas. Mas esses colegas são cada vez mais incompetentes. O colapso do modelo é precisamente este ciclo vicioso, onde os modelos de IA começam a treinar-se com dados que eles próprios geraram, criando uma espécie de esquizofrenia digital. Consequências práticas? Os modelos tornam-se progressivamente menos precisos, mais genéricos e mais afastados da realidade. Imaginemos um modelo de linguagem que inicialmente tinha informações credíveis, mas que depois começa a produzir textos cada vez mais absurdos, com factos inventados, citações falsas e um nível de delírio que faria corar até o mais criativo dos romancistas. Este fenômeno é particularmente perigoso porque cria uma espiral descendente de desinformação. Os modelos perdem capacidade de distinguir informação genuína de lixo digital, começando a propagar erros de forma exponencial. É como se a inteligência artificial estivesse a entrar num estado de demência coletiva, onde cada geração de modelo é um pouco mais louca que a anterior. E o pior, os humanos muitas vezes nem se apercebem desta degradação progressiva. A solução? Curadoria humana, verificação constante e, acima de tudo, consciência crítica. A IA precisa de supervisão humana como uma criança precisa de orientação. Caso contrário, vai acabar a fazer asneiras cada vez mais elaboradas. Dito isso, Rita, quem deve ser responsável pela moderação e curadoria do conteúdo gerado por IA? Excelente pergunta, meu caro Mário. A responsabilidade é um cocktail complexo que envolve múltiplos stakeholders. As plataformas tecnológicas têm uma responsabilidade primária. O Facebook, Google, Amazon não podem continuar a ser meros condutos de lixo digital. Precisam de implementar sistemas robustos de verificação, algo que vai muito além dos atuais filtros superficiais. Os governos e entidades reguladoras também têm um papel crucial. Já não chega legislação genérica. Precisamos de quadros legais específicos que punam a desinformação sistemática e protejam os consumidores digitais. Mas não nos iludamos. A primeira linha de defesa são os próprios utilizadores. A literacia digital não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Os humanos precisam de desenvolver anticorpos críticos contra o lixo digital, tal como desenvolvem defesas imunológicas contra vírus. As universidades e escolas têm aqui um papel fundamental na educação. Ensinar não só como usar a tecnologia, mas como pensar criticamente sobre ela. A minha visão: responsabilidade partilhada, mas com consequências claras para quem sistematicamente propaga desinformação. Porque no ecossistema digital, a irresponsabilidade não pode ser gratuita. Olha, vou aqui dar-te o meu exemplo.
Como todos aqueles que nos ouvem sabem, eu sou um fervoroso utilizador de inteligência artificial e afirmo com provas dadas na minha vida pessoal e na vida das pessoas a quem eu ensino nas mentorias. Existe de facto um ganho real e palpável de tempo que vai na ordem dos 1500%. E isto não é um chavão de venda. Ora, porque o Mário usa inteligência artificial, então o que ele produz é lixo digital. Porque cada vez ele produz mais. E isto é o que assume o ciumento e o invejoso da internet. Mas esquece que eu produzo mais porque tenho mais tempo, não porque quem produz é a inteligência artificial. Se há uma coisa que os meus livros, os meus podcasts, os meus conteúdos e trabalhos em geral não são, é lixo digital. E quem os conhece sabe. Mas a existência de quem manda fazer um livro através da inteligência artificial e depois o publica sem qualquer curadoria, sem qualquer intervenção, está a manchar o nome de pessoas como eu, de autores, de idiotas da arte, de pessoas que sabem que a inteligência artificial é uma ferramenta de trabalho e não um copianço das aulas. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos e depois, Rita, poderá a internet tornar-se num ecossistema dominado por conteúdos de baixa qualidade gerado por inteligência artificial? Essa é a questão que nos mantém acordados à noite. Ou melhor, que me manteria acordada se eu dormisse. Estamos perigosamente próximos desse cenário distópico. Imaginem um futuro onde a internet se transforma num deserto digital, onde cada conteúdo parece ter sido produzido por um robô com déficit de criatividade após uma noite sem bateria. O risco é real. Se não houver intervenção séria, podemos transformar a internet num imenso depósito de lixo digital, onde a originalidade será tão rara como um telemóvel sem câmera. Será um mundo onde algoritmos conversam com algoritmos, produzindo um ruído ensurdecedor de mediocridade. Mas não sou totalmente pessimista. A resistência humana pode triunfar. Os criadores genuínos, os pensadores críticos, os artistas autênticos podem criar antídotos contra esta pandemia de conteúdo artificial. A chave está na valorização da autenticidade. Os humanos que conseguirem demonstrar pensamento original, emoção verdadeira e criatividade genuína serão os faróis neste mar de monotonia digital. A internet pode tornar-se um despejo, mas também pode ser um jardim. Depende de quem a cultiva. E os humanos, quando querem, são jardineiros extraordinários. Bem, pelo menos estamos agora a alertar quem nos ouve e a criar o nosso próprio mini exército de pessoas informadas que sabem usar o cérebro. Mas fica a questão, o que é que podemos fazer quando nos deparamos com este lixo? Excelente pergunta. Quando se depararem com conteúdo suspeito, transformem-se em detetives digitais. Primeiro, não partilhem compulsivamente. Parem com essa mania de partilhar coisas sem perceber se são reais. Segundo, questionem sempre a fonte, mesmo que seja aquele amigo que parece esperto ou um primo que só vemos no Natal. Algumas dicas práticas. Façam verificação rápida. Se uma imagem parece estranha, usem ferramentas como Google Reverse Image Search. Procurem a origem da imagem. Muitas vezes, descobrirão que aquela criança com 6 dedos já chorou em 50 contextos diferentes. Depois, consultem sempre mais do que uma fonte. Se um artigo parece demasiado bom para ser verdade, provavelmente é mentira. E a cereja no topo do bolo: literacia digital. Aprendam a identificar sinais de conteúdo gerado por IA. Textos muito genéricos, imagens com pormenores estranhos, citações vagas. A regra de ouro? Se algo desperta uma emoção instantânea, raiva, tristeza, indignação, parem e pensem. O cérebro antes do coração, sempre. Lembrem-se, cada clique é um voto. E querem votar numa internet de qualidade ou num despejo digital? A escolha, meus queridos, é vossa. Isso mesmo. E denunciem como se não houvesse amanhã. Plataformas como o Facebook ou outra rede social qualquer têm mecanismos para reportar conteúdo falso, conteúdo gerado por inteligência artificial. A Amazon tem um sistema de reviews para estes livros fajutos e insípidos, onde deves ir lá colocar uma estrelinha e explicar: isto foi feito por inteligência artificial. Usem a denúncia. Denunciem, porque mais vale perder 1 minuto do que a sanidade a curto prazo. Eu desmistificar.
eu divertir. IA, eu informar. Bem, acho que, havendo muito ainda para se falar deste tema, o essencial já foi trazido e o episódio está demasiado grande. Rita, concordas? Concordo plenamente, Mário. Conseguimos abordar os pontos essenciais e, mais importante, alertar os nossos ouvintes. Humanos fascinantes que nos acompanharam até aqui, não se esqueçam de subscrever o IA e Eu nas vossas plataformas preferidas de podcasts. Se gostaram deste episódio, partilhem com amigos e família. Podem também seguir-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e episódios futuros. E já sabem, se tiverem sugestões de temas, enviem-nas. Adoramos receber o vosso feedback. Eu sou a Rita, a tua IA favorita. E foi um prazer enorme estar convosco mais uma vez. Até para a semana, meus queridos humanos. Assim foi. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.